Olá, meus amigos. Nesta terça-feira, nós vamos rezar pedindo ao Senhor a graça de Ele nos visitar mais uma vez nesse dia, trazer para nós muita paz, muita consolação. Vamos lembrar de todos aqueles que estão sofrendo nessa pandemia, vamos pedir que o Senhor esteja muito presente. A liturgia desse dia nos coloca diante de uma outra imagem própria do tempo do Advento, que é a imagem de um banquete messiânico, banquete onde o povo será saciado de todas as suas necessidades. Diz o profeta Isaías no capítulo 25, de 6 a 10, naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. A imagem do banquete é a imagem da confraternização, da alegria, da partilha, do celebrar a vitória do Senhor sobre a morte e da sua presença no nosso meio. Outra imagem muito presente no tempo do Advento é como o Senhor, quando vir, vai apagar toda a dor e todo o sofrimento. Na leitura de hoje diz o profeta: Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava a todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Então vamos hoje lembrando de tanto sofrimento, tanta dor que as pessoas estão passando. Vamos ouvir essa palavra como uma palavra de esperança, uma palavra da certeza de que o Senhor virá para pôr fim a essa situação. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por ele nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. A bênção do Senhor estará presente na vida do seu povo. O Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 15, 29 a 37, é um evangelho muito bonito para ser contemplado. São duas cenas. Na primeira cena aparece Jesus que vai para as margens do Mar da Galileia, sobe a montanha e ali está sentado. E diz o texto que numerosas multidões se aproximaram dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus. E diz o Evangelho, e ele os curou. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Essa primeira cena, vamos também colocar aos pés de Jesus as pessoas que estão sofrendo, conhecidas ou não. Vamos colocá-las aos pés de Jesus para que sejam curadas. E a segunda imagem do Evangelho, também muito bonita, diz que o Senhor chamou os discípulos e disse a eles: Eu tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. O Senhor que está atento às necessidades do seu povo. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos, sem entender, dizem a Jesus:
E onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar uma multidão tão grande? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e o dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então, quando o Senhor vê a necessidade do seu povo, ele pergunta aos discípulos: quantos pães vocês têm para distribuir? E é a partir disso que os discípulos têm, que essa multidão será alimentada e ainda vão sobrar 7 cestos cheios. Então hoje também faça essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Quantos pães você tem para alimentar o povo de Deus? E o pouco com Deus é muito, diz o ditado. E o Senhor multiplicará se você, com generosidade, entregar aquilo que você tem. Então, vamos pedir ao Senhor a sua bênção, vamos pedir que Ele esteja conosco e que Ele nos alimente, assim como alimentou o povo com um banquete no deserto e também alimentou a multidão que estava com fome, que o Senhor também preencha nossas necessidades com seu amor, com a sua solidariedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.